Irmãos, muitas pessoas já conhecem o sermão da cruz e da ressurreição de Jesus. Quem aqui, eu poderia perguntar, nunca ouviu falar sobre a morte, o nascimento, o período de Jesus na terra, o período que ele foi condenado, crucificado e morto e ressurreto? Certamente todos nesse auditório já ouviram falar sobre isso. Mas não basta só você saber, não basta só você conhecer essa história. No meu tempo de aluno, de estudo, em escola, no ensino médio, alguns alunos diziam para mim assim: o que você acredita é uma história como da Disney. Eu falei assim: cara, você não entendeu nada. Não, é uma história que alguém contou. Jesus foi só um homem muito forte, muito amoroso. Então, por mais que você conheça, veja, o Mel Gibson vai lançar um filme que vai falar da volta de Jesus. Eu já estou desesperado já para ele investir milhões e milhões, que esse filme vai ser tremendo. E vai ser com o mesmo... Eu estou em contato com o Mel Gibson direto, você não faz ideia. Só para te dizer que nós somos assim bem amigos. Eu não estou entendendo a risada. Você poderia dizer glória a Deus, que vai que acontece de verdade mesmo, né? Eu assim, está precisando de um investimento aí? Vários. E manda uma oferta para a Jocum, manda uma oferta para cá, e a gente vai fazer um monte de coisa boa, glória a Deus. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, eu estava ouvindo ele mesmo dizendo numa entrevista, e vai ser o mesmo ator que fez o papel de Jesus. E sabe, às vezes nós olhamos para tudo isso, histórias, vemos filmes, você lê até a Bíblia, mas você não toma uma decisão em seguir Jesus. Você sabe quem foi Jesus, você conhece Maria, você conhece o José, você conhece as histórias do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, as cartas de Paulo, você lê Tiago, as epístolas, tanto de João quanto de Pedro, você lê Apocalipse, você acha aquilo incrível, mas você tem dificuldade em seguir a vida de Jesus. E nessa noite, eu não quero te trazer informações, conhecimento sobre Jesus. Não quero te falar de uma história qualquer. Eu não quero te falar de alguém que desceu à terra e veio simplesmente a esse mundo, e alguém conta que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Não é natural, é sobrenatural. A vida de Jesus, ela foi marcada desde a sua encarnação, do seu nascimento até a sua subida aos céus, de uma forma sobrenatural, amém? Por exemplo, o nascimento de Jesus não foi um relacionamento como de homem e de mulher para nascer uma criança. O nascimento de Jesus veio por uma obra que tinha que ser de alguém perfeito, e esse alguém se chama Espírito Santo. Ele vem no ventre de uma mulher virgem. Você conhece uma pessoa virgem que teve filho? Você não sabe de um caso desse. Só Maria. Então quem foi que deu vida ao ventre de Maria? O Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia, lê os Evangelhos, está lá. E o Espírito Santo veio no ventre dela e gerou vida. Porque se tivesse relacionamento dela com José e nascesse Jesus, Jesus seria nascido de um casal de pecadores. E Jesus Cristo é filho unigênito de Deus, único, que tem o gene de Deus. Então ele viria como perfeito. Então o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, Jesus, o perfeito, em um corpo imperfeito. Mas Deus colocou Jesus no ventre de Maria para que houvesse o entendimento de um ambiente familiar. Foi assim, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, e veio a ser assim também com o nascimento de Jesus no ambiente familiar. Então, o céu é o padrão para nós aqui na terra.
A família é um projeto celestial, não é da terra. No céu você tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mesmo Deus com 3 funções, não são 3 pessoas distintas, ou não são 3 pessoas, são funções distintas. Então Deus criou todas as coisas. Deus levantou os profetas, patriarcas, sacerdotes, todos apontando para a vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Se você ler Isaías, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver a passagem onde ele é chamado de o Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então todo o Antigo Testamento, ele tem uma mensagem, apontar para o nascimento do Messias. Então o cumprimento dessas promessas, ou dessa promessa, era o quê? Jesus nascer. E aí o Espírito Santo vem e gera no ventre de Maria Jesus. Aí Jesus nasceu, encarnou, é o Deus encarnado. Não é reencarnação, é encarnação. A Bíblia trabalha contra, ela é opositora à reencarnação. Porque a Bíblia vai dizer que você está sujeito ao quê? A nascer uma vez e a morrer também uma vez, uma só vez. E depois o quê? Jesus vem para fazer o quê? Você vai para a terra. Então ele ressuscita você dos mortos e o Espírito vai para aquele que te deu, céu. E esse corpo perece aqui, vai virar pó, como Adão e Eva vieram. Então é diante dessa verdade que nós precisamos entender que Jesus Cristo veio à terra, mas profetas declararam isso 2000 e pouco, mais de 2000, 3000 anos atrás. Ele nasceu, e depois que ele nasceu, ele começou a revelar o Pai na terra. O que é santidade que eu tenho ensinado à igreja? É quando o filho ou os filhos revelam o Pai na terra. Então a Bíblia vai dizer em Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Então é afirmativo, é imperativo de Cristo, na palavra de Deus, para sermos santos. Então quando a gente fala de santo, ser santo, tem a ver com ser separado. O que é original ser santo? Separado. Então em Cristo, nós somos separados de um sistema mundano. Nós somos separados de um sistema caído. Nós somos separados do pecado. E agora o pecado não nos domina mais, porque estamos em Cristo Jesus, aquele que veio desde bebê, que cresceu com 12 anos ensinando no templo, na sinagoga, e agora pessoas ficam perplexas, como pode um menino de 12 anos ensinar, doutores e mestres da lei? E aí tem um período que você não vê mais, não lê mais sobre a questão, o momento, a adolescência, a juventude de Jesus. Ele reaparece com 30 anos. Quem cuidou de Jesus? Seus pais. Jesus foi carpinteiro, desenvolveu a função do seu pai. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus Cristo aparece com 30 anos para dar início ao seu ministério. Ele procura João Batista, o que avisou que Jesus viria. Ele vai no Rio Jordão e Jesus Cristo é batizado, mergulhado. E o que significa batismo? Morte para o mundo. Agora eu te pergunto, como é que pode morrer para o mundo alguém que era perfeito? Porque Jesus desceu como homem, deixou a sua glória. Nós cantamos isso. Filipenses 2, a partir do verso 5 vai dizer: ele deixou a sua glória, tomou forma de servo, de escravo. E ele veio para esse lugar 100% Deus, mas 100% homem. Então ele teve fome, ele teve sede, ele passou por necessidades, ele chorou quando o seu melhor amigo, o seu amigo no Novo Testamento, Lázaro, morreu. Ou seja, ele tinha emoções. Ele foi abandonado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado na sua própria terra. Mas o texto diz que quando honraram ele na sua terra, aquela terra foi abençoada, próspera. Houve muita cura, muitos milagres. Então nós, nesse contexto, irmão, nós percebemos que Jesus Cristo, ele vai na terra, mas ele tinha uma missão. E qual era a missão de Cristo? Cruz. Você já viu alguém dizendo assim: olha, eu tenho uma missão. Qual? Cruz. Morrer numa cruz, para você. Você já ouviu isso de alguém?
nunca deve ter ouvido isso. Talvez você possa ouvir relatos de algum pai, você vê isso em filme, a pessoa foi dar um tiro, né, o guarda-costas, o filme do guarda-costas, né, assim, aí ele pula na frente, salva lá. Agora, alguém talvez tenha que ter doado um órgão para um filho viver. Nós temos aqui o João Vitor, teve leucemia, a medula da irmã veio compatível e contribuiu e muito com a vida. Por isso que o João Vitor, fica em pé, meu filho. Está aqui o João Vitor, um milagre de Deus está nesse lugar. Aleluia. Pode ser sempre. Aplaudir a Jesus, é Jesus. Mas só que Jesus, Ele não colocou uma medula para você viver. Jesus não colocou um coração para você viver. Jesus não colocou um braço para você viver. Sabe o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo optou, diga comigo, decidiu. Diga comigo, escolha própria. Fazer o que aqui a pastora Débora disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu. Não tem como você criar um significado novo para essa expressão, dar. Ele ofertou ao mundo um filho. Por uma pessoa, por Adão, um pecado foi introduzido no mundo. Mas por um segundo Adão, Jesus Cristo, homem perfeito, o pecado iria ser vencido. Então ele precisaria o quê? Morrer, porque a humanidade toda estava caída, desconfigurada. Deixa eu falar uma coisa. Você talvez tenha questionado Deus nos últimos dias. Deus, por que aquele homem entrou numa creche e matou 4 crianças, feriu pessoas? Por quê? E agora está dizendo ele que estava como num jogo de videogame, um mundo online. Por que Deus? Talvez você tenha dito isso para Deus essa semana. Só que depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, o mundo foi, diga comigo, desconfigurado. O que acontece hoje, irmãos, de desconfiguração tem um nome, pecado. E aí Jesus Cristo vem e diz assim, olha, todo mundo está corrompido, todos pecaram e destituídos, distantes, separados estão da glória do meu Pai. Então eu vou descer à terra, porque eu optei por isso, é um plano do meu Pai, e eu vou dar a minha vida em resgate de muitos. Conhece alguém na vida, na história, nos livros de história, de quantos mil anos atrás, que decidiu descer à terra, ou procurar as pessoas, eu vou morrer pela humanidade hoje? Alguém que levantou de manhã e falou assim, hoje eu estou disposto a morrer por 7 bilhões de pessoas. Você conhece alguém assim? Ninguém conhece. Sabe por quê? Porque você não vai conhecer esse amor na terra. O verdadeiro amor se chama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é amor. Então até a cruz eu conheço amor. Mas depois que você nasce em Jesus Cristo, você revela o verdadeiro amor. Então você ama o pecador, você ama as pessoas que te ferem, você perdoa aqueles que te ferem. Como eu posso perdoar uma pessoa que me feriu, que me traiu, que me enganou, que está me devendo, que me deu um tapa no rosto, que feriu uma pessoa que eu amava tanto? Como eu consigo perdoar? É só você olhar para a cruz, porque Ele perdoou você. Era para todos nós hoje, sabe onde é que estávamos hoje? Elevador -1, todo mundo lá embaixo. E o fogo intenso. Mas o que Jesus Cristo fez? Vai até aquela cruz, e a cruz é uma ponte. Já reparou que a cruz é uma ponte? É um caminho. Havia um abismo entre nós e Deus. E o que Deus fez? Você vai lá, meu filho. E eu penso na alegria de Jesus na hora que Ele tinha que descer. Deus Pai criando tudo. Eu imagino Jesus, o Filho, lá em cima assim, vai chegar minha hora. Vai chegar minha hora, eu quero descer. E aí acontece toda essa tragédia, e Deus Pai fala assim, já criei tudo, aconteceu tudo, e o filho, é a minha hora, chegou a minha vez, eu vou descer. E aí Jesus Cristo vem, resolve tudo, cura, liberta, salva, prega, forma os discípulos. E aí em Atos 1 ele sobe, assunta aos céus, ele diz, vão para Jerusalém. E eu já imagino o Espírito Santo lá assim, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora.
E aí o Espírito Santo está lá esperando, e Jesus Cristo sobe aos céus. Passam 10 dias. O Espírito Santo desce no meio da igreja, e hoje nós somos igreja por causa do Espírito Santo de Deus. Mas eu posso imaginar e já posso ver Jesus Cristo no céu hoje, à destra do Pai. O Espírito Santo trabalhando na igreja, convertendo os corações, curando, libertando, trazendo impacto do reino de Deus sobre a terra. E eu já imagino o que está em Apocalipse lá, dizendo: o Espírito Santo e a noiva estão dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Haverá um momento que Jesus vai descer nos céus, e os seus pés estarão nas nuvens, e todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu desejo isso hoje. Aleluia! Essa verdade que o Espírito Santo quer ministrar em você hoje. Você percebe como isso domina o seu pastor? É porque eu sei para onde é que eu estava indo sem Jesus. Eu sei para onde é que os meus pais estavam indo sem Jesus. Eu sei para onde é que a minha família iria sem Jesus. Então é um amor perfeito que vem nos nossos corações. Irmãos, fatos importantes sobre a crucificação de Jesus. O seu corpo estava em carne viva. Você já machucou o seu braço, a sua perna? Já caiu de bicicleta? Fica aquele rosa. Você não consegue nem colocar uma gota d'água, que você grita, o pessoal ouve lá no outro país. Uma vez o meu irmão caiu de bicicleta, o pastor Maurício, e ele veio, e a gente ficou impressionado, a quantidade de machucado que ele teve naquele mesmo dia. E sabe, às vezes a gente fica olhando para isso, a gente pensa que isso foi algo tão simples. Não foi não. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus foi açoitado com um instrumento que era um chicote chamado flagrum. Na sua extremidade tinham ossos, como o dente de um animal grande. Pontas de metais. Esse objeto, esse instrumento, quando ele era lançado sobre as costas de Jesus, penetrava no corpo dele. E quando esse instrumento saía, não era como se fosse um chicote liso, como a correia. Mesmo que a gente apanhou de correia, doía, né? Mas esse era pior, grudava na pele, e os soldados romanos puxavam. Quando eles puxavam, sabe o que saía? A pele de Jesus. Doeu aí? Não dói? Você imagina aqueles homens fazendo isso durante um bom tempo, na parte da frente, na face e nas costas, por amor a você e por mim. E quieto, em silêncio, sem murmurar, sem falar assim: ai, está doendo muito, bate mais devagar. Não. Talvez a única ação, o som que saía era não era ai, São pelos meus filhos, porque o salário do pecado é a morte. Então esse instrumento feria Jesus, rasgava a pele de Jesus. Uma outra ação da crucificação foram os pregos no pulso. Sabe quantos centímetros tinha o prego? Que não veio na mão. Muitas pessoas pensam que veio aqui na mão. Não, veio no pulso, nesse nervo aqui. Justamente para quando Jesus fosse pendurado na cruz, houvesse uma sustentação, ele conseguisse ficar parado ali. Então quando aquele prego de 18 centímetros veio no pulso de Jesus, ali estourou nervos. Pense na dor que Jesus sofreu. Pense no sofrimento agora, nas costas, tudo marcado, carne viva. Agora você imagina Jesus Cristo na cruz, segurado agora por 2 pregos nos pulsos. E quando Jesus Cristo está na cruz, devido àquela mexida na cruz e no próprio corpo dele, aquilo estava em estado de agonia plena. É uma dor, irmãos, que a gente não tem noção do que é isso.
Mas você já tomou um tombo, você já mexeu com algum nervo aí, já fez canal. Você, se não tiver anestesia, você morre naquela cama. Você fica desesperado. O tamanho desse prego me impressionou. Nessa região tem um nervo mediano, e esse nervo rompido, a dor é horrível, esse nervo rompeu. Ao levantar a cruz, essa dor aumentava e se multiplicava. Então não é só uma dor momentânea, é uma dor que se multiplica. Mas o terceiro é o apoio do pé. Na região dos seus pés ficava um apoio chamado cedile. Era um apoio que permitia o crucificado se empurrar para cima. Quando o crucificado era colocado na cruz, ele tinha um apoio para ele colocar o pé. E ele dava um respirar, quando ele conseguia respirar, ele só flexionava para cima. Só que como que a pessoa que está morrendo de dor consegue respirar? Cada respiração é dor. Então quanto mais tempo ele ficasse parado, era melhor para ele. Isso mostra, irmãos, a dor e a agonia de Jesus. Só que agora vai te chocar mais. Marcos capítulo 15 mostra que ele ficou das 9 horas da manhã até as 15 horas, agonizando. Você imagina um ser humano na cruz, sem pele, nu. Você imagina esse ser humano com os nervos do pulso estourados. Você imagine agora, sem poder respirar. Tudo isso por nós. E tem gente que vai ouvir isso aqui e acha que isso foi só uma história. Não foi uma história, foi real. Ele passou tudo aquilo porque era para o seu nome ou o meu nome estarem naquela cruz. Jesus ressuscitou, irmãos, e isso é Páscoa. Marcos 16, a partir do verso 1 vai dizer: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Essa pode ser a melhor notícia de todos os tempos. Isso precisaria estar nos jornais, no Instagram, no Google, todo santo dia. Quando você abre o Google, tem lá um desenho, uma formatação nova dessa palavra Google. Todos os dias tinha que ter uma escrita no Google e em tantos outros canais de comunicação: o túmulo está vazio. Todo santo dia nós temos que lembrar disso como povo de Deus. O túmulo está vazio. Você vai no túmulo de Maria, você vai no túmulo de Allan Kardec, você vai no túmulo de José, você vai no túmulo de Pedro, você vai no túmulo de André, você vai no túmulo de Tiago, você vai no túmulo de Buda, e todos eles vai estar lá escrito: aqui jaz os ossos mortais, vida mortal desses homens, restos mortais. Mas se você for lá, eu publiquei isso hoje, se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, tem uma placa lá. E sabe o que está escrito naquela placa? Eu não estou te ouvindo. Repita novamente. Você pode falar isso mais alto? Você pode repetir só mais uma vez? Onde é que ele está? Na placa diz que ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Mas hoje você pode sair com ele aqui. Porque a Bíblia diz em Romanos 8: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Em Romanos vai dizer que se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o Senhor, você é salvo. Hoje, o destino de muitas pessoas vai mudar aqui. Hoje o teu destino pode ser o céu, que é no plano eterno de Deus. Ele deseja salvar a todos. Então foi nesse momento, irmãos, que o túmulo estava vazio. A verdade é clara, Jesus não ficou dentro daquele túmulo. Esse é o berço da igreja, um túmulo vazio. Pregado um Cristo que foi morto, mas que vive e está assentado no trono à direita de Deus. Quando Isaías diz, no seu capítulo 64, verso 1, se rompesses os céus e descesses sobre nós, os montes tremeriam, água na chaleira estaria fervendo. Quando o profeta está declarando essa oração diante de Deus, a revelação que Deus me mostra é: havia um clamor de um profeta messiânico que apontava para Jesus, de que em um momento o Messias iria descer e ele traria e faria uma obra poderosa na terra. Um tremor nos corações, quando você recebe Jesus, quando você ora, eu quero Jesus dentro do meu coração, Ele realiza um tremor no teu interior, Ele arranca as feridas, Ele trata as feridas, Ele arranca a amargura, Ele muda a tua história, Ele muda o teu destino, Ele abre os teus olhos, Ele abre os teus ouvidos, Ele mexe no teu coração, Ele arranca aquilo que está preso lá há anos, um abuso, uma rejeição, um peso, aquilo que está lá necrosando o seu interior. Jesus Cristo diz: agora essas feridas não vão mais estar em você, porque eu trouxe sobre mim todo o peso, todo o jugo, toda a obra ruim, eu trouxe sobre mim os pecados, transgressões, as feridas, e eu estou aqui para te derramar cura, porque eu sou a cura. É Jesus. Por isso, irmãos, que Romanos 8:34 vai dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Filipenses vai dizer 2:9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Qual é o nome que chamam você? Eu falei isso aqui domingo passado. Falavam que o gadareno dava trabalho, era um endemoniado, era alguém que ficava acorrentado, morando no cemitério. E a pergunta que Jesus faz para ele quando ele chega lá é: qual o seu nome? E ele vai dizer, os demônios vão dizer: eu sou uma legião. Quem aprisionava aquele homem? As trevas. E Jesus vem e diz assim: agora o meu nome vai ficar em você. E aquele homem de gadareno vai ser transformado em um missionário. Jesus Cristo, irmãos, veio para realizar transformação. Precisamos resgatar o verdadeiro significado e sentido da Páscoa. 1 Coríntios 15, verso 17 a 20 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro de muitos subiu aos céus, ressurreto. Páscoa, irmãos, é libertação. Muitos pensam que a Páscoa é o coelhinho da Páscoa. Muitos pensam que a Páscoa é só um momento. Não, a Páscoa, ela significa libertação. Se você ler Êxodo capítulo 12, você vai ver que Deus dá uma ordem para Moisés. Ele pegaria o sangue de um cordeiro e ele marcaria nos umbrais das portas dos filhos de Deus, o povo de Israel. E aquele homem, profeta, vem, ele vai marcando, dá essa instrução para o povo. O povo vai escolher um carneiro, um cabrito ou um cordeirinho, que teria que ter menos de 1 ano de idade. E ele coloca e faz aquele corte, e o sangue daquele cordeiro fica nos umbrais das portas. E agora,
a instrução era depois das pragas, essa seria a última. O anjo da morte viria. E o anjo da morte passaria sobre Páscoa, quando o sangue estivesse nos umbrais. Mas se as portas não estivessem marcadas com o sangue daquele cordeiro, o anjo da morte viria e mataria todos os primogênitos daquelas casas. O texto vai dizer que houve um gemido em Israel, um grito de desespero, porque muitos não marcaram as portas com o sangue do cordeiro. Isso é uma mensagem na nova aliança. Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo vai numa cruz, e é o sangue dele que está lá nos umbrais, na madeira. Esse sangue não ficou uma gota dentro do corpo de Jesus, ele ficou seco por dentro. Perfuraram Jesus e saiu água, não tinha mais sangue nenhum dentro dele. E tudo isso para marcar a minha vida e a sua vida, porque quando o anjo da morte chegar até você, você não será atingido, porque você foi marcado com o sangue de Jesus Cristo, a vida eterna. Pastor, mas eu estou aqui com os meus 80 anos, 70 anos, eu quero dar uma notícia para vocês aqui, não é muito boa. Todo mundo desse auditório um dia vai morrer. Todo mundo. Alguns vão viver 30 anos, 20, talvez 10, talvez, não sabemos. Mas a tua senha um dia vai ser dita, e não tem mais o que fazer. Falou 47, João Brito, acabou. Sobra nada. Débora viúva. Misericórdia. Espera um pouquinho, Senhor. Mas quando Deus falar a senha, acabou. Só que tem gente que tem medo da morte. Pastor, eu tenho medo da morte. Mas quem sabe o seu destino não tem medo da morte. Qual é o destino do povo de Deus? O céu, a glória. Então quando a morte chegar, você não precisa ter medo da morte, porque quem venceu a morte? Jesus. Então quem tem uma vida em Cristo não está com medo da morte, está com anseio no coração pela glória, pela presença, pelo céu, pela majestade de Deus. Então tem uma boa notícia para te dar hoje. Como você não sabe o dia que a tua senha vai ser dita, você pode sair daqui hoje carregando a vida eterna. O nome dele é Jesus. Você está entendendo? Por isso, irmãos, que a Páscoa é libertação. Porque um povo estava exilado 400 anos. E aí esse povo está lá, aparentemente para eles esquecido. O texto vai dizer que o clamor desse povo subiu ao céu. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, tipificando Jesus. Esse homem vai ser trabalhado na sarça. E antes ele era um assassino. Agora a boca de Deus. Deus falava, ele repetia. Ele vai chegar para Faraó: você vai libertar o meu povo. O grande eu sou me enviou. E agora esse povo sai 400 anos preso. E agora ele atravessa o Mar Vermelho. E agora eles vão experimentar a libertação. Páscoa envolve o sacrifício, a morte de Jesus na cruz. Somente o sangue de Jesus pode purificar o coração do homem de todos os seus pecados. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O cordeiro apontava para Jesus, o ungido de Deus, para a salvação do mundo. O sangue é sinal de salvação, é sinal de proteção. Certa vez, uma família estava vivendo um momento muito difícil na sua casa. E a família começou a ver alguns vultos. Chamaram um líder espiritual, e ele foi na casa. E você, onde é que está acontecendo isso? Nesse quarto aqui, pastor. E aquele pastor começou a orar naquele quarto. E dizer: Senhor, nós queremos declarar o teu sangue de vida, de poder, de ressurreição, de glória, da tua presença sobre esse ambiente. E aquela família, ouvindo tudo aquilo, falou assim: tá, o Senhor orou sobre isso, e mais o quê? Eu disse: olha, se você confessar Jesus, vocês são marcados por esse sangue. E o anjo da morte passa,
a morte chega, ele não pode entrar nessa casa. Por quê? Porque essa casa agora pertence a um novo governo, né? A presença dele é Jesus. Eles confessaram Jesus naquele dia. Nunca mais eles tiveram uma visão de um vulto. Aliás, eles só tinham intimidade com o vulto, a presença do Espírito Santo de Deus naquela casa. Uma paz, uma atmosfera diferente. Deus te trouxe nesse lugar hoje. E há pessoas aqui que têm vivido um tempo de caos, de tristeza, um tempo de dores, um tempo de falência, um tempo de depressão, um tempo de buscar resposta, um vazio imenso no coração. Deus te traz aqui hoje, não é para Ele te dar resposta, é para você receber uma direção, é para você receber uma palavra, é para Ele mudar e transformar a tua vida, a tua história, o teu destino. É muito mais do que um momento de um culto, é a mudança da sua vida por completo, porque Ele vai realizar o primeiro milagre em João 2, transformando água em vinho. O desejo de Deus, queridos, é realizar transformação nas nossas vidas. Onde você era de um jeito antes dele, mas nele você é uma nova criatura. A Páscoa, irmãos, não é um fato histórico, uma data, um calendário eclesiástico. Páscoa é uma pessoa, Jesus. Precisamos entender o poder da ressurreição de Jesus. Precisamos entender que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil, não há esperança após morte. Nossos pecados não foram perdoados, somos os mais infelizes dos homens, mas havendo ressurreição, eu vivo pela fé. E quem caminha pela fé, fala com fé, declara com fé. Você já percebeu uma pessoa incrédula, sem fé? Tudo que ela pensa, ela só pensa coisa negativa. Ela só pensa tragédia. Ela não consegue ter uma palavra de fé. Alguém chega perto dela e diz: olha, a coisa está pegando lá. Você, pois é, está pegando lá também, está difícil. Olha, eu estou com dor, eu também estou com dor. Olha, o meu marido está desempregado, pois é, o meu está quase ficando. Meu filho está dando trabalho, olha, o meu filho, você não faz ideia, sempre tem uma carga negativa. Agora, pensa uma pessoa com fé. A pessoa chega perto de você assim: você não sabe os problemas que eu estou passando. Olha, eu já passei por vários, eu tenho alguns, mas vem aqui, deixa eu orar por você. Esse é para o crente fazer isso. Ou você não sabe como é que está o meu marido, sabe? Aí vai cortar cabelo, vai fazer unha, aí está lá. É, o meu marido, você não faz ideia. Aí a pessoa está fazendo a unha crente, ou se diz crente. Aí está lá: é mesmo, amada? Você não faz ideia do meu marido também. Aí pronto, já contaminou o ambiente. A minha esposa foi fazer unha num lugar, e estavam lá descendo a lenha dos maridos. Mas a minha esposa é cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. E aí quando o pessoal começou lá, ela foi fazer cabelo. Ela falou assim: vocês têm que conhecer o meu marido. Foi mais ou menos assim. E o pessoal: o que é isso? Meu marido é uma benção. Estou aumentando só um pouquinho, tá? Meu marido é uma benção, homem de Deus. E o assunto, o que aconteceu com o assunto? Acabou o assunto. A mulherada que estava, não conseguia mais. Já viu isso? Não tinha mais. Cortou a cabeça da serpente, irmãos. Glória a Deus, diga aleluia. Amém, homens? As mulheres vão cortar cabelo, fazer unha. Quando começar lá, o que você vai fazer? A mulher vai cortar a cabeça da menina? Não, corta a cabeça da serpente. Se o meu marido é uma benção, ele pode não ser aquela Brastemp, mas elogie, fala bem dele, diga que ele é uma benção, comece a enxergar, porque nós caminhamos pela fé. E o incrédulo, a incredulidade é o quê? Não crer em nada que Deus fez, que Deus criou. Então nós precisamos agarrar isso hoje. O povo de Deus caminha por fé e não por vista. Havendo ressurreição, a morte não teve a última palavra. Irmãos, isso mexe comigo, porque a ressurreição de Jesus é um fato histórico comprovado. 500 pessoas viram Jesus. Você vê que o túmulo estava vazio. Você começa a perceber as ações de Jesus ressurreto, restaurando Pedro.
dizendo: pare de pescar, Pedro. Você voltou a pescar, você é o líder dessa igreja, você é o líder desses discípulos. Volte, Pedro. E Pedro pega aquela verdade. Em Atos capítulo 2, ele começa a pregar cheio do Espírito Santo de Deus. 3.000 se converteram, 5.000 se converteram. Por quê? Porque Jesus ressurreto não esqueceu Pedro. Talvez hoje você esteja nesse lugar e você abandonou a obra de Deus, você deixou a casa de Deus, você largou a casa do Pai, você se frustrou, se entristeceu com o pastor, com o líder, com a pessoa da igreja, e você abandonou tudo. Não foram essas pessoas que morreram por você. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele deu a vida por você, ele foi naquela cruz por você. Pessoas ferem pessoas, mas pessoas também abençoam pessoas, mas Jesus nunca feriu ou vai ferir alguém. Jesus se feriu para você experimentar a cura verdadeira. Jesus morreu para te dar vida e ele ressuscitou para que você tivesse vida eterna. Aleluia! Esse é o nome sobre todo nome. Por isso, irmãos, nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é o Deus que veio a nós, o Deus de amor. O que o amor de Jesus fez a Zaqueu, a Paulo e a mulher pecadora? O que ele fez com a mulher pecadora? O que ele fez com Paulo? O que ele fez com Zaqueu? É o antes e o depois de Jesus. Zaqueu, ele tinha uma paixão desenfreada pelo dinheiro e cobrança de impostos. Um judeu cobrando impostos para os romanos. Pensa num povo que tinha ódio, rancor, ira. Era o povo judeu contra Zaqueu. Aí Jesus vem andando, bem tranquilo. Aí ele olha numa árvore: Zaqueu, você está me procurando? Eu te achei. Desce, depressa. Tem muita gente que está em cima da árvore. Deixa eu ver Jesus. Deixa eu ver o que ele faz. Ó, interessante, hein? Aí Jesus te traz aqui hoje e fala assim: desce da árvore. Eu quero ir lá na tua casa. Aí Jesus tem um banquete para ele. Irmãos, eu viajo. Quando eu leio a Bíblia, eu imagino a família de Zaqueu. O filho devia ter pavor do pai, porque quando o pai é dinheirista, só trabalha. Geralmente 99% dos caras são bem bravos. Chega em casa, só dá comando. Então o filho de Zaqueu, se ele tivesse filho, ele devia ter o pavor do pai. Agora eu imagino o filho de Zaqueu ouvindo as histórias, o conteúdo de Jesus nas aldeias. E o filho de Zaqueu, a esposa, olhando pela janela, na cortina, falou assim: meu Deus, Deus ouviu as minhas orações, Jesus está entrando. Eu estou aqui viajando, Jesus está entrando na minha casa, hoje Zaqueu não escapa. Tem muitas esposas, tem muitos filhos e filhas, que estão assim na cortina. Uma hora, o meu pai, o meu marido, a minha esposa vão chegar aqui em casa, vai chegar aqui em casa, mas eles vão chegar não mais bravos, não vão chegar mais irados, não vão chegar mais orgulhosos, nem soberbos. Eles vão chegar assim: meu amor, meus filhos, desçam aqui. Eu preciso contar uma coisa extraordinária para vocês. Eu estava em cima de uma árvore e Jesus Cristo passou debaixo dela e diz: ô Zaqueu, eu vou lá na tua casa hoje e eu trouxe Jesus para nossa família. A melhor notícia do mundo, pai, mãe, filho que está aqui hoje, é você chegar no ambiente de casa, de trabalho e dizer: eu fui encontrado pela vida verdadeira chamada Jesus de Nazaré. É a melhor notícia. Paulo matando crente, aquela mulher pecadora, alguns dizem que ela era uma prostituta e tantas outras coisas. Aí Jesus vai lá, restaura aquela mulher, e aí Deus vem e acha Paulo. Você está fazendo o que me perseguindo, homem? Quem és, Senhor? Então agora não é mais perseguidor, agora eu vou te tratar, e você vai ser o meu missionário, o meu apóstolo. E de um homem que tinha cartas nas mãos, para entrar nas casas e matar judeu e crente, agora ele está escrevendo preso
cartas para as igrejas, cartas para nós. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento para a igreja. Sabe quem faz isso? Jesus. Antes cartas de morte, agora cartas de vida. Encerrando, a banda pode vir. Jesus é o Deus de amor que deseja salvar a todos. Feche seus olhos. Páscoa é vida, é liberdade, Páscoa é salvação. Páscoa é sair das trevas para viver na luz. Páscoa é sair do cativeiro para viver liberdade. Páscoa é viver os propósitos de Deus como povo, que adora, que serve e que anuncia a sua volta. Páscoa é celebrar o Jesus ressurreto. Eu quero te contar algo. Pode vir a equipe. Alguns anos atrás, com seus olhos fechados, se você puder, só para você não se distrair. Há alguns anos atrás, eu vivi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Antes de eu vir para Curitiba, eu não queria ter família, não queria casar. Quando eu cheguei em Curitiba há 20 anos atrás, eu não queria ter filhos ou filhas, eu queria viver. Sou um filho de pastor, desde quando nasci, mas eu vivia como um filho doente, dentro da casa do pai. Orgulhoso, soberbo, vaidoso, crítico, não aceitava as coisas facilmente. Mudança para mim era algo, meu Deus. Mas um dia, eu conheci o verdadeiro Jesus. Eu conheci uma religião. E quando eu tive encontro, foi num encontro com Deus. Eu fiquei 1 hora prostrado pedindo perdão a Deus. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu não quero mais ser esse João. Eu não quero mais carregar isso, Senhor. Esses traumas, essas feridas, que eu mesmo criei várias delas. E eu quero ser transformado. Conheci a Débora. Olhei para a Débora cantando no coral. Mas há 6 meses atrás, a minha mãe levou uma foto da juventude. E quando eu bati o olho na foto, eu vi a Débora. E eu falei assim: essa menina é diferente. 6 meses depois, eu estava chegando na igreja e olhei, ela está cantando no coral. Eu falei assim: é ela. 8 meses depois, eu estava pedindo ela em namoro, junto com seus pais. 3 anos depois nós casamos. Quase 2 anos depois, eu tive a Eduarda com ela. Mais um pouco de anos, tivemos a Laura. Fui ordenado pastor. Minha empresa quebrou, fui ordenado pastor. Queria ser rico, mas andava pobre, cego e nu. Hoje, para a glória de Deus, eu pastoreio a melhor igreja do mundo. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma família maravilhosa, que me abençoa em tudo. Eu chego de viagem, as minhas filhas grudam nas minhas pernas. Minha esposa vem, a gente fica um tempo junto. A gente sai, a gente celebra. E para a glória de Deus, a menina que estava cantando aqui, a primeira canção é a minha filha mais velha. E a minha filha mais nova estava atrás da pedra, que removeu. Minha esposa fez dedicação hoje, e eu estou pregando. Jesus Cristo transformou um garoto religioso, um garoto estúpido, grosseiro,
e me transformou em um homem de Deus, um esposo de Deus, um pai que tem tentado revelar Deus na terra, que é pastor de ovelhas, que tem ofício profético, que ama os perdidos, que investe na obra, tudo que eu posso e tenho. Sabe por quê? Porque eu não queria, isso não é obra minha, só uma pessoa teve um olhar para mim, dizendo: eu fiz isso para você, eu morri por você, eu me doei por você. E sabe, irmãos, quando eu olho para esse símbolo, eu lembro daquele jovem ignorante, cético muitas vezes, crítico, orgulhoso, mas teve um momento que eu tive um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, a minha vida verdadeiramente ficou aqui, ó. E quando a sua vida fica aqui, não é mais você que anda, é Jesus anda na sua frente. Não é mais você que fala, agora Jesus fala. Não é mais você que respira, Jesus respira. Não é mais você que ouve, é Jesus que ouve. Não é mais você que fala, é Jesus que fala. Eu estava dentro da igreja, e dentro da igreja eu encontrei a cruz. Dentro da igreja, a minha vida foi transformada por Jesus. E você talvez esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu nem sou membro de igreja, eu vou até repensar. Não, é justamente você entender que tem gente dentro da igreja que está podre, está ruim, está com cheiro estranho. Por quê? Porque quis viver a partir dele, saiu da cruz. Mas a Bíblia diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Você já entregou sua vida a Jesus hoje? Ou você vai levar um monte de informação e de conhecimento, e de um pregador estranho pregando para você?